GeoCast, um podcast realizado pela Associação dos Geógrafos Brasileiros Regional Maringá. Esse programa só é possível pelo edital de fomento do CREA Paraná. Meu nome é Elisandra, sou jornalista e eu estou aqui com o Erivelto Prudêncio, que é o presidente da RGB Regional Maringá, e também com o geógrafo Bruno Rigon, que é membro da AGB e agora recém-presidente da Associação da Progel. Sejam bem-vindos, então. Obrigada pela companhia, pessoal. Mais um podcast juntos aqui. Bem-vindo, Bruno. Bem-vinda, Bruna. O GeoCast, como a Elisandra falou, só é possível pelo edital de fomento do CREA Paraná. E é uma maneira da gente divulgar os trabalhos desenvolvidos pelos profissionais da área de planejamento urbano também, envolvendo a arquiteta Bruna e o geógrafo Bruno Rigon. Vamos apresentar então devidamente a nossa convidada, que ela tem um currículo bem bacana aí. Então ela é formada em arquitetura e urbanismo, em engenharia de segurança do trabalho, ela é pós-graduada em projetos e obras públicas de edificações, é atual diretora-presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, que é o IPLAN, e ela também é presidente do Fórum Nacional de Secretários de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, e é ela que está dirigindo a revisão do plano diretor do nosso município. Seja bem-vinda, então, Bruna Barroca. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, Erivelton, obrigada pelo convite. Nós estamos aqui, podemos contribuir um pouquinho, espero que o suficiente para trazer toda essa dinâmica do plano diretor aqui para o podcast. Legal, eu vou iniciar, viu, Elisandra, fazendo uma pergunta. Mas antes a gente tem que falar o tema, né? O chefe tá com pressa. Não. Mas como a gente já falou aqui no currículo da Bruna, dá pra gente ter uma ideia do que é o tema, né? Já tem um spoiler aí, que é a lei do plano diretor do município de Maringá. Essa lei que deve orientar o desenvolvimento urbano, definir instrumentos de planejamento para reorganizar os espaços aí da cidade. Agora sim, chefe, manda uma pergunta aí. Vamos perguntar, a pergunta que não quer calar. Bruna e Bruno, a gente a cidade está passando por essa fase de revisão do plano diretor. Mas para a gente situar, quem vai assistir também, tem alunos que vão assistir esse GeoCast, e vão querer saber mais ou menos como se iniciou esse processo, Qual é a lei que está sendo revisada, e como que se deu esse processo, mesmo porque passou por pandemia, como foram esses desafios que vocês encontraram nesse período de revisão do plano. E o que é, às vezes para a pessoa que está ali, caiu aqui um pouquinho de paraquedas, o que é o plano diretor, Certo. O plano diretor tem uma história longa, se assim posso dizer. Ele foi a primeira elaboração do plano foi em 2006 e pelo Estatuto da Cidade, uma lei federal, ele tem a vigência de 10 anos. Então ele deve ser revisado a cada 10 anos. Então 2006, 2016 deveria ser a revisão do plano. Porém, nós tivemos a troca de gestão. Então, o prefeito, à época, na gestão, ele optou por deixar para o próximo gestor fazer todo o trâmite, porque realmente, em um ano, a revisão ela não consegue ser finalizada. Em 2017, assumiu o novo prefeito, o prefeito Ulisses, e se iniciou uma proposição de se fomentar uma contratação de uma empresa para que seja feita a elaboração da revisão do plano. Acontece que em 2018 foi criado o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá e daí veio a proposição também do Instituto assumir essa possibilidade de fazer a revisão do plano diretor. Foi quando se criou uma diretoria extraordinária, hoje o Bruno também faz parte da composição, e daí iniciou a revisão do plano. Quando em 2020 tivemos a pandemia, se eu não me engano, no comecinho de 2020. Março de 2020. E daí teve, na verdade, uma determinação, uma recomendação do Ministério Público, não só de Maringá, como também do Paraná, para que fossem suspensas as audiências e conferências públicas. E a gente sabe que o plano diretor não acontece sem ter a participação popular, que é garantida através dessas audiências e conferências, e também das reuniões com os grupos de acompanhamento, grupos técnicos, enfim, isso realmente foi recomendado a suspensão, e o prefeito Ulisses acatou, pelo pânico que estava tendo o Covid. Pela orientação da ciência, todas Exatamente. as orientações. Exato. Saúde. E foi acatado, então, 2020 e 2021 ficamos fazendo algumas análises e encaminhamentos internos, não paramos em nenhum momento, a gente conseguiu aperfeiçoar mais ainda esse debate.
A prefeitura praticamente não fechou nesse período. Tivemos alguns momentos, né, que realmente teve esse afastamento, mas a equipe continuou trabalhando. Em 2021, meio de 2021, nós iniciamos novamente as audiências, que eram menos complexas que as conferências. Continuamos o processo, né, Bruna? E agora, em 2022, nós estamos na última etapa, que é a quarta etapa do plano, para começar a conversar com os grupos, com a população, porque o plano nada mais é que pensar a cidade para que daqui 10 anos, é um plano macro, né? A gente envolve tanto questões de economia, questão de geografia, questão meio ambiente, social. Então, ele vê a cidade como um todo, fazendo essa interligação com esses temas e propõe uma minuta de lei, hoje é a 632 de 2006, isso, que está em vigência, e nós estamos propondo a revisão dessa minuta, que traz as diretrizes, né, de uma Maringá aí planejada para daqui 10 anos, pensando não só no uso, na verdade, no uso e ocupação do solo, vendo todas essas vertentes, né, de equipamentos públicos, a questão social, enfim, toda essa dinâmica. Você falou em 4 etapas, né? Quais são essas etapas, Bruno? Tá, eu vou pedir até pro Bruno, se você quiser, senão eu vou ficar aqui falando sozinha. Então, dentro dessas etapas, a gente tem, iniciando pela metodologia, então é apresentada, essa metodologia é desenvolvida e apresentada para a população, na qual aprova essa metodologia, na qual vai seguir o encaminhamento do trabalho. Aí a segunda etapa é o diagnóstico, então é feito um diagnóstico do município, então não é só a área urbana, é o município como um todo, então área urbana e área rural, né? Isso é uma coisa muito importante de deixar claro, que o plano diretor, ele não é da cidade, né? Não é da área urbana, ele é do território como um todo. E, inclusive então, distritos, sim, né? Sim. Isso entra no plano. Então, dentro do diagnóstico é analisado também a níveis de escalas, né? Então, assim, dentro de definições de algumas regiões muito específicas e algumas outras temáticas de nível municipal. E dentro do diagnóstico nós tivemos diversas audiências públicas, no qual acho que foi um dos grandes êxitos desse plano diretor, que foi levar todo esse diagnóstico para a participação popular, e a gente ainda fez um feito de levar essas audiências para os distritos, né, colocar os 2 distritos como ponto focal na análise, porque eles possuem uma realidade muito diferente da sede, né? A gente tem 2 distritos e cada um tem suas peculiaridades e diferentes da sede. Então, isso foi extremamente importante, e o quanto a gente conseguiu arrecadar de informação daquilo que a gente não estava conseguindo encontrar no nosso diagnóstico. E outras vezes a gente conseguiu corroborar as informações do diagnóstico com aquilo que a população também nos apresentou. Então, isso foi um ponto bem interessante, a gente fez um diagnóstico bem completo. E aí ele balizou toda a nossa terceira etapa, que são as diretrizes, né? Dentro do processo da diretriz é aquilo que a gente já começa, então, assim, olha, a gente sabe como é que a cidade está e a gente sabe onde a gente quer chegar e como que a gente vai chegar lá. Então, as diretrizes, elas começam a pautar esse caminho, né, de como que a gente chega até lá. E, de novo, a gente fez diversas audiências públicas, também levamos para os distritos essas audiências públicas. Nós criamos algumas metodologias extremamente interessantes, com infográficos, né, para mostrar para a população. Então, assim, a gente falava assim, olha, você quer quero cuidar do fundo de vale. Mas a gente não só falava, a gente colocava uma foto com um fundo de vale degradado, um fundo de vale bonito, para ela criar uma relação daquilo que ela queria para a cidade dela e o quanto que aquela palavra, que aquelas frases significa na visualização dela. Então ela começava a criar uma referência daquilo que ela encontra. Isso. Então, assim, ela, olha, lá no meu bairro tem isso mesmo, está acontecendo isso, então eu gostaria que fosse assim. Então a gente conseguiu trilhar um caminho bem satisfatório, assim, bem interessante para essa terceira etapa. E aí agora a gente está na quarta etapa, que é a minuta, né, da lei, né? Então, assim, a gente foi lá, definiu um método, analisamos a cidade, criamos um direcionamento para a cidade, agora a gente está transformando tudo isso em lei.
E o mais importante disso, além de transformar isso tudo em lei, vem a questão da espacialização dessas leis. Porque muito disso que vai ser posto tem um lugar no espaço, né? Então, assim, existe, um exemplo, regiões da cidade onde eu posso verticalizar, regiões onde eu não posso verticalizar, regiões com maior capacidade de adensamento, menor capacidade de adensamento, regiões onde eu posso ter... Desculpa, o que é adensamento? Arquiteto aqui. Eu sei que eu sou um exemplo, mas né, eu tô aqui para fazer as perguntas. Adensamento é quando você tem um número grande de habitantes por metro quadrado. Então, por exemplo, o centro a gente considera adensado porque tem uma verticalização, tem prédios que vai trazer maior população do que, por exemplo, a Zona 1, que são casas, que vai morar uma família só, então ele tem baixo adensamento. Então, é mais ou menos pessoas por metro quadrado que a gente coloca. E tudo isso, assim, como o plano ele é multidisciplinar e multissetorial, é muito interessante porque, assim, aonde eu vou levar um alto adensamento, eu preciso prever qual é o suporte da via, e trabalho, e equipamento público, e transporte público. Então, eu não consigo resolver apenas um problema unitário, né? Esses problemas são resolvidos de forma integrados, né? Então esse acho que é o grande mérito do plano diretor, e a gente conseguir fazer essas leituras em camadas e como que isso vai se sobrepondo e se correlacionando. Pelo que você está falando, né, Bruno e Bruna, precisa, né, de um estudo multidisciplinar bem técnico aí, mas também tem a participação da população, né, que nem você falou, tem isso no meu bairro. Como que é a participação da população de forma geral nessas audiências públicas, né? O pessoal tem comparecido? O Erivelton pode comentar também como um assíduo, um participante assíduo. Levanta a mão, dá opinião. Então, na verdade, são essas audiências e conferências públicas, a gente divulga em todos os cantos possíveis, a gente tem um conselho de planejamento e gestão territorial que faz parte dele alguns integrantes, algumas representatividades da sociedade civil, como, por exemplo, a universidade, a associação comercial, tem o CREA, o próprio CREA, o CAL, enfim. Associações de bairro, algumas, né? Isso, a PGT, que a gente, né, são as assembleias de planejamento que a gente coloca. E a gente faz essa convocação, as audiências são abertas a todos que querem participar, então a gente vai à rádio, TV, pelo site da prefeitura, do instituto. E-mail, Instagram. Por todas as redes. Twitter. Aqui no podcast hoje, fica a dica. Convite. Então nós convidamos a participação, claro que a gente sempre espera muita participação, mas em algumas são mais, em algumas são menos. Que nem o Bruno falou, tem algumas etapas que a gente faz nas APGTs, que são as regiões territoriais de Maringá. Então, ela acaba dispersando, né, não dando a impressão que tem muita gente, mas o que eu trago bem de interessante é que os representantes de bairros estão indo nas audiências. Que ótimo, né? Então, teoricamente, ele representa... Que ele que vai levar a necessidade, exatamente, né, e a realidade do bairro. E a gente tem algumas proposições, né, paralelas ao plano, como planejamento nos bairros, que, na verdade, a intenção é capacitar e instruir as pessoas dos bairros, os moradores, para eles saberem ir a uma audiência ou ir a uma secretaria e exigir realmente o que é de direito, né, o direito à cidade. E aonde que eu vou? Como que eu faço? Então, às vezes, a gente vê uma pessoa, aquele terreno da prefeitura está vazio, por que a gente não coloca uma escola? Porque pode ser que ele não esteja destinado a esse uso. Sim. E a prefeitura não pode só simplesmente mudar de uso, porque a escola já foi inserida em outro canto. Então, acaba tendo um desgaste até da própria população em uma situação que, às vezes, poderia ser revertida. Então, a gente tem esses projetos paralelos para conseguir realmente ampliar cada vez mais a participação popular. E uma coisa extremamente importante de deixar, assim, que às vezes a gente sente que a população não participou em volume da forma que a gente queria, mas o nível de comprometimento daqueles que vão é extremamente válido, assim, a gente consegue extrair grande, né? A qualidade daquilo que é produzido, que a gente leva depois para fazer as análises e que torna a informação para a gente, assim, até além daquilo que a gente imaginava, né? Então, assim, por muitas vezes a gente, é estranho dizer, mas a gente troca um pouco da qualidade, mas isso se reverte em qualidade.
quantidade reverte em qualidade, né? Porque isso pra gente, assim, é extremamente valioso, essa qualidade que chega a informação pra gente. Não é só uma participação aleatória. Sim, tá lá só ouvindo, né? E daí, como que funciona? Eu quero entender minuciosamente aqui. A pessoa, né, então tem lá a audiência pública, né, apontado, né, as necessidades, demandas ali de determinada região, e daí tem todo esse estudo técnico, e daí como que é? Tem uma votação? Como que funciona essa parte burocrática? Tá, a gente tem duas situações, as audiências públicas e conferências públicas. A audiência é para ouvir a população. Então, a prefeitura, por exemplo, fez um diagnóstico do teu bairro, da tua região, e a gente ouviu a população quanto àqueles itens apontados. Então, às vezes, a gente tem um item lá que foi levantado e você vai levantar, eu queria incluir alguma situação, eu acho importante também falar mais disso, às vezes dar um destaque para uma outra situação, ou tirar alguma dúvida, por que foi feito dessa forma, por que não foi, até o momento que a população pergunta para a prefeitura, lá estão todos os técnicos, então é o momento de você ir lá e realmente questionar, perguntar por quê, ou apontar alguma situação. Essa é a audiência pública. A conferência pública, ela é deliberativa, daí já entra a parte da votação. Quem pode participar da conferência pública ela é um pouquinho mais restritiva, porque pela lei a gente tem porcentagens de participação. Então, por exemplo, a gente tem lá conselhos, entidades, conselhos, enfim. Então, tem uma porcentagem para a participação dos conselhos. Tem ONGs, então tem uma porcentagem para a participação de ONGs. Tem universidades, enfim, eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas são mais ou menos sociedade civil organizada, enfim, são 5 categorias que estão todas descritas em regulamento e lei, e essas pessoas, teoricamente, são representadas, né? Então, o Erivelton representa uma entidade e ele vai lá representando essa entidade, então ele tem direito a um voto. Sim. E a conferência, ela acontece, a gente demonstra todas as intenções, no plano diretor a gente vai mostrar a minuta de lei e passamos artigo por artigo para ver se a população tem alguma referência, que a gente fala que é os destaques, né? As mudanças no artigo. E isso é votado. Daí cada integrante na sala, cada participante tem direito a um voto. Então, votou, aprovou, é exatamente isso que vai para a Câmara dos Vereadores posteriormente. A gente não tem mais a prerrogativa de qualquer tipo de modificação. Diferente da audiência, que a gente está ouvindo a população e, às vezes, o que você fala pode ser que seja realmente algo pertinente para ser incluído no processo ou retirado, enfim. Então, são essas duas frentes de participação popular. E uma coisa importante, assim, é que de todas as audiências públicas que aconteceram até agora, elas foram temáticas, né? Então, assim, existe um material que é pré-disponibilizado com antecedência para a população, para quem vai participar, ter conhecimento do tema, né? Então, não é algo que a gente marca uma audiência num curto tempo, prepara o material em cima da hora e chega lá e discute aquilo que a gente quer. Então dá tempo da pessoa também observar o bairro, observar a região que ela está. Tem um material que é disponibilizado, né? Então, todos os meios digitais da prefeitura e tem esse tempo mesmo, acho que são 15 dias, úteis, né? No mínimo 15 dias úteis para a pessoa poder se organizar, estudar o tema e com possibilidade de contribuição mesmo. E conversar também, né, com os próprios, né, o pessoal ali, no caso, né, de bairros, assim, né, conversar com o pessoal do bairro, né? Legal. E aí, chefe? Então, dentro dessa questão toda do planejamento urbano, do plano diretor, né, dialoga muito com aquilo que a gente está discutindo em relação à REURB e cidades inteligentes. Nossa, eu estava pensando isso. Né? O primeiro geocast que a gente fez aqui foi com o Marcos Cordioli, que falou sobre cidades inteligentes, né? Bruno citou ali a questão da multidisciplinaridade, de melhoria do transporte urbano, melhoria da saúde, melhoria disso, daquilo. E isso tudo caminha para se ter uma cidade de maior qualidade de vida, que é uma prerrogativa da cidade inteligente, né? Que o plano diretor busca essa qualidade de vida para a sua população, né? Então, assim, discutir a cidade, o plano diretor é uma questão técnica, sim, mas o objetivo é uma questão humana muito, muito importante, que é levar o máximo possível qualidade de vida para essas pessoas, né?
É até legal tocar nisso, porque às vezes a gente usa o termo sustentabilidade, cidade inteligente, e Pra tudo, sustentabilidade né? é meio ambiente, Isso. cidade inteligente é para tecnologia. Isso. Mas a gente usa que cidade inteligente é uma cidade preparada e inteligente para as pessoas. Então, eu preciso pegar um ônibus hoje, eu vou ter um dispositivo, eu vou ter um painel que vai me informar o horário, onde que ele passa, onde que vai. Ou eu tenho uma integração de ciclovias com o sistema de ônibus, com automóvel que consegue se conectar e você consegue ir para todo canto. A questão da verticalização, adensamento. Então, eu tenho vários prédios, mas eu tenho uma área muito grande para atender a população em equipamento. Esse equipamento é destinado a um público que ou é mais velho ou mais novo. Então, é inteligente se pensar a cidade. E é mais ou menos isso, na verdade é isso que o plano diretor traz em consonância com esses dois temas, né? Então, pensando em cidades inteligentes de uma forma global e vivência da cidade em si. E, claro, também pensando na cidade inteligente, na parte de tecnologia, a gente traz também algumas inclusões, né? Os ODS, a gente consegue buscar muitas metas e ações, e o Instituto também está indo atrás do ISO, né? De cidades inteligentes, resilientes e sustentáveis, que eles são um apanhado de itens que são, na verdade, indicadores que não fala que a cidade realmente é inteligente, mas ele reconhece que essas ações que nós estamos fazendo, ela tende a ter essas melhorias, essas qualidades de uma cidade inteligente, resiliente, enfim. E a REURB é 100% plano diretor também. Eu costumo dizer que antes da cidade ser inteligente, ela tem que ser sustentável, né? Porque, de fato, se ela for sustentável, se ela for aplicada dentro daquele tripé, né? Ambiental, social e econômica, e isso estiver integrado de uma forma harmônica, de fato, ela é uma cidade inteligente. Eu lembro que quando a gente conversou com a Bruna naquela reunião prévia, você comentou alguns projetos sobre fundo de vale. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Ele falou da sustentabilidade. E, pelo jeito, é uma pedrinha no sapato ou não? Não, até acho que a época que a gente... Eu não sei se eu havia comentado, mas eu vou deixar para o Bruno depois falar melhor. Mas nós temos 840 quilômetros de fundo de vale, hectares de fundo de vale. É muita coisa. É fundo de vale para dar e vender. Por isso que a gente vai tentar fazer a venda o carbono, o crédito de carbono, hein? Assim, anota aí que ano que vem a gente vai... Eu não sei, mas é uma novidade aqui do Geocast, hein? Quanto eu não lembro de cabeça, mas assim, os fundos de vale do município de Maringá, as APPs, elas são, acho que por quase na sua totalidade, todas de vegetação. Em poucos lugares a gente não tem vegetação. E assim, como eu falei, Maringá, né, na reunião que nós tivemos, Maringá nasceu planejada, né, por um arquiteto desde 1947, e ela tinha como marco principal os dois bosques, né, o Parque do Engá e o Bosque 2. E claro, os fundos de vale, que não tem como você fugir deles. E existiu todo esse crescimento do município, principalmente para a área norte. Então, depois veio um buracão, que foi uma revitalização de um espaço degradado. Hoje é um dos principais parques também. Lá, e a gente vê a potencialidade dos fundos de vale como um agregador, na verdade, tanto da questão ambiental, quanto da drenagem urbana, quanto da utilização pelas pessoas, do social, do envolvimento da comunidade. Então, existem alguns projetos, né, de parques lineares que foram inaugurados nessa gestão também. O que são os parques lineares? Os parques lineares são parques no fundo de vale, que eles têm a característica linear, porque os fundos de vale eles têm 30 metros, né, de utilidade, porque 30 metros é de área de preservação total, eles não podem ser utilizados, isso pela lei federal, e os 30, que é uma lei municipal, que tem também essa prerrogativa de preservação ou de utilização social, que daí vem os parques lineares, mas eles têm todos os equipamentos possíveis, né? Tem quadras, tem espaços de estar, tem os parquinhos, enfim, ele é um complexo. Legal. E daí, recentemente, na verdade, já num grande debate, a gente começou a pensar nas SBNs, que são as soluções baseadas na natureza, que são soluções, por exemplo, que a gente dá o mais simples, né? Os jardins de chuva. São jardins bonitos que você troca por um concreto, um asfalto,
que ele tem uma característica de permeabilidade do solo. Então, às vezes, onde tem um alagamento, você consegue também utilizar essa dinâmica. E a época, eu não lembro, mas pode ser que eu tenha comentado, a gente se inscreveu num projeto, né, que ia ter a seleção nacional, e ontem a gente teve a resposta dessa seleção. Pode falar? Pode. Opa, primeira mão, hein? Opa, tem a vinheta aí, primeira mão. Solta a vinheta. Não, a gente foi selecionado entre os 10 projetos que vão receber um processo de aceleração de projeto. Então, assim, a entidade, né, que é a WRI, que é quem está organizando esse edital, qual que foi o intuito deles? Dar consultoria para criar um bom projeto. Então, assim, o intuito final não é que o projeto esteja pronto, mas que eles nos oriente a criar bons projetos. Então, esse projeto que nós fomos selecionados, ele vai ser o projeto piloto, mas que o grande feito, né, disso tudo ao final é nos prepararmos para qualquer outra temática. Nós temos essa facilidade de criar, né, um projeto com o grande intuito futuramente de até conseguir recurso, né? Então, assim, um projeto financiável, Banco Internacional e por aí vai. E o projeto, né, então, a temática, né, geral é soluções baseadas na natureza, e o nosso projeto é ligado a um parque linear multifuncional. O que seria um parque linear multifuncional? Então, assim, dentro do princípio das soluções baseadas na natureza, o grande requisito para eu ter funções, né, igual a Bruna comentou, um jardim de chuva é uma função dentro dessa solução, é um equipamento, é uma obra que eu aplico dentro para ter essa solução. E essas soluções, elas precisam... Desculpa, assim, gente, eu não sou arquiteta, eu não sou engenheira. O jardim de chuva é um jardim o quê? É um jardim, só que daí ele tem algumas características técnicas que tornam ele muito mais permeável. Entendi. Menos concreto, mais permeável. Ele segura a água da chuva. Por exemplo, Infiltra a água da chuva. Com maior facilidade. Isso, por exemplo, você tem lá uma terrinha que você vai fazer seu jardim, você vai dar uma limpada, vai pôr uma grama, vai plantar uma arvrinha e tudo certo. O jardim de chuva, ele já traz algumas outras características. Ele vai ter uma profundidade muito maior, vai ter uma manta de pedras, né, de britas, vai ter às vezes uma argila expandida, daí vão vir algumas plantas que são mais resistentes à água, porque a ideia é que se inunde esse jardim, por isso que é o jardim de chuva. Legal. Quando chover, ao invés de inundar uma sarjeta, um pedaço da rua, toda essa água vai escorrer para esse jardim, que vai ficar assim alagado, mas ainda vai ficar bonito, e com o tempo ele vai infiltrando a água da chuva, e isso vai para o solo, os lençóis freáticos, e os geógrafos vão falar um pouquinho mais sobre isso. Legal, gente. Nossa, já quero um jardim de chuva. Olá. Lá no Gomes. Mas então, a gente foi entre as 10 cidades do Brasil. Pelos spoilers, né, que eu consegui, tinha mais ou menos uns 100 inscritos, assim, então a gente ficou muito feliz. Nossa, gente, parabéns, muito bom. Parabéns de toda a região. Né? Parabéns que pra bom. vocês. Legal. Né? Então, daí ele é multifuncional porque ele tem essa questão, né? Pode dizer até sustentável, né? Sim, chuva, o grande mérito dele são 3 palavras. Biodiversidade, então ele precisa criar biodiversidade, ele precisa trazer de novo essa biodiversidade, né? Então, se ele precisa trazer plantas, precisa trazer bicho, precisa, né, trazer essa biodiversidade. Ele precisa ter uso, então a parte socioeconômica, a parte social precisa se agregar, né? Precisa utilizar esse espaço. E também a parte econômica, ele precisa ser viável para o município. Ele não pode ser uma obra nem tão barata que eu preciso sempre ter manutenção e nem uma obra tão cara que eu não tenho dinheiro para fazer. Então, ao longo do tempo, ela tem que ser viável também economicamente. Então, dentro de todo esse contexto, e multifuncional porque dentro do parque linear, né, dentro que
da estrutura de um parque linear, a gente consegue agregar desde funções de drenagem urbana, né, funções de esporte e lazer, funções recreativas, culturais e... Que legal, né? Nossa, muito boa a utilização, né? Sensacional. Muito bom, gente. O Parabéns pelo Geocast está projeto. funcionando bem para saber das novidades, hein? Você viu, chefe? A gente está conseguindo Fui arrancar jornalista, bastante né? coisa. Você viu? Pois Com certeza. recuperando a minha veia jornalística. Tá vendo? Você tá bem parado, você tá lá, tá vendo? Só mexer com rede social, agora olha só. Instagram. E a multidisciplinaridade, Bruno e Bruna? Como que é trabalhar com isso assim? Né? Com economista, arquiteta, geógrafo, engenheiro, como é que é? Como é que é estar assim numa mesa e vamos pensar o plano diretor da cidade com essa gama de conhecimentos? Assim. Importante é não dar briga, né? Não, a briga é fundamental. Se não tiver briga, parte. tem alguma coisa meio errada. Tá muito certinho esse negócio aí. Alguém está gritando mais. Né? Então, na verdade, é muito prazeroso. Eu acho que você somar conhecimentos para um mesmo objetivo, isso realmente fortalece e mostra a importância e a grandeza que é o plano diretor nessa temática específica. Então, você conseguir sentar e discutir o que vai ser aqui no futuro, pensando em todas as condições ambientais, geográficas, de uso e ocupação do solo, as condições de crescimento, de valor da terra, para tentar entender se cresce mais aqui, cresce mais ali, diminui aqui, diminui ali. Então, não tenho palavras para dizer. Mas, realmente, a qualidade de ter esse debate, principalmente com profissionais super técnicos, né, que têm aí um currículo muito grande, têm uma experiência muito legal. A gente foi criando também no decorrer, claro que ninguém sabe 100% em todos os momentos. Então, tem hora que você tem que olhar, vamos dividir um pouquinho a equipe, agora vamos fortalecer, juntar todo mundo. A gente tem que olhar e falar, não, sobre esse tema eu prefiro não opinar, porque realmente eu não tenho tanto conhecimento, então eu vou estudar, vou trocar uma ideia com algum especialista. E ter essa base, porque a gente fala, né, que o sábio é aquele que reconhece realmente que às vezes não tem essa competência e escuta o outro e aprende e depois ainda consegue contribuir. Então, eu acho que essa troca é fundamental. Pelo menos, ao meu ver, é essencial. Acho que é legal ver assim, os limites de cada um, né? E onde vai o seu limite e onde o outro vai completar essa lacuna que você não vai conseguir preencher mesmo, né? O geógrafo não vai fazer tudo. Perfeito. O arquiteto também não vai fazer tudo. A economista, mas é um retalho, uma coxa de retalhos ali que no final fica maravilhoso. Tanto é que teve, retomando um pouco, né, do processo de criação do plano diretor, quando nós começamos a fazer o diagnóstico ele foi setorizado, né, dentro de algumas temáticas para cada profissional começar a elaborar. E aí, ao decorrer do processo, a gente sentia a própria necessidade dessa integração, né? Porque assim, chegava a pontos que eu não conseguia mais desenvolver a minha temática porque eu não sabia o que o outro lá estava fazendo, né? Então assim, buscar como tratar aquela informação, né? Então assim, por naturalidade, a equipe começou a se juntar e começou a ter um olhar integrado do problema, né? E nem muitas prefeituras têm isso, né? Acho que a minoria tem. Na verdade, a gente tem algumas prefeituras que têm a opção de se contratar, né, uma empresa para fazer. Então, é claro que por obrigação legal você tem que ter, né, os mínimos de técnicos para fazer a elaboração do plano. Mas nós moramos aqui, né? Nós planejamos diariamente e vemos os BOs, na verdade, que traz as profissões, né, que envolvem a área também. E é muito diferente de uma empresa que às vezes vem de uma outra cidade, muitas vezes tem uma base de estruturação que vai ser replicada em algumas instâncias. Então, isso completamente é claro, que a gente está depois numa audiência, numa conferência, numa reunião, que você conhece todo mundo acha que pode chegar aí. Mas claro que pode, mas daí com uma intimidade maior. Então, assim, faz parte, mas assim, não só dentro da prefeitura com os técnicos, nós temos uma equipe técnica, né, Bruno? Então, que envolve CAL, CREA, o IAB,
Sanepar, Copel, enfim, todas as partes técnicas referente a isso, OAB também. OAB. E a gente senta na mesa e a gente expõe o nosso trabalho, é tipo uma mega banca, e daí eles colocam a posição representando aquelas entidades. Então, realmente até essa troca, né, ela é muito importante. Então, a gente aumenta ainda mais essa possibilidade. Eu acho que isso é um grande diferencial aqui de Maringá. A gente conversando ontem, né, sobre o planejamento da cidade. Maringá é feita por pessoas que amam a cidade, né, que gostam muito da cidade. Então, eu acho que isso é um diferencial mesmo, né? Então, a gente, né, o município mesmo está à frente aí do plano diretor. Eu acho que isso faz muita diferença mesmo. E quem sabe manter a gente aí nos rankings, né, de melhor cidade para se morar. 3 vezes, é a melhor cidade para se viver do Brasil. E não só parte do que é bonito que a gente olha, mas daí tem a parte econômica, saúde, educação, própria tecnologia, então urbanismo, transporte. Básicas, né? Maringá supre muito bem isso. O Bruno falou na metodologia, né, que vocês desenvolveram uma metodologia para esse plano, né? Quando você traz uma empresa, ela vem com aquilo meio que aplicando meio de cima para baixo, uma coisa meio assim, né? Então, criar uma metodologia já é uma demonstração de que, olha, nós moramos aqui, então nós conhecemos um pouco, até aqui nós conhecemos, cada um tem as suas impressões, agora a gente vai construir um método de discutir esse plano diretor, para construir esse plano diretor junto com a cidade como um todo. Legal. Isso aí. E uma coisa interessante, assim, quando a gente começa analisar a cidade, até para a gente estar inserido, né, morando dentro da cidade, e aí começa a trabalhar a cidade, a gente percebe que Maringá não é uma cidade que você tem problemas aparentes. E esse é quase que chega a ser um problema para quem está trabalhando, porque assim, minha vida é perfeita. Porque assim, você pega, eu tenho 10 problemas. Bom, eu pego 3, exploro eles ao máximo, os outros eu dou uma trabalhada ali, mas eu peguei 3 e resolvi. Maringá, a gente não tem esses problemas latentes, assim, que são visualizados de forma geral. Então, para a gente pegar algo que é bom, médio, e a gente sempre quer deixar eles sempre ótimos. E aí, o que acontece? Abre nosso leque de trabalho e a gente começa a explorar demais os problemas. Então a gente quer resolver até os mínimos detalhes de cada problema. Mas isso é bem interessante, assim, fazendo uma leitura da própria cidade, né? Então, assim, como que a gente vê a cidade como um morador e também como a gente vê a cidade como um técnico que precisa cobrar da cidade para ela me devolver uma informação para eu poder solucionar aquele problema para ela. É bem legal, assim, esse contraponto. E falando sobre a aplicação do plano diretor, como é que fica, né? A gente está aí, né, fazendo essas discussões, né, essas audiências públicas, e a aplicação, como que funciona? A aplicação ela vem após a aprovação da minuta de lei pela Câmara Municipal. Então, após essa aprovação, tudo que foi aprovado vira lei. E daí, a gente já tem, né, os geógrafos já fizeram toda a questão do mapeamento junto com os arquitetos, e a gente tem aquilo que vai ser transferido para o nosso geoprocessamento e aplicado. E daí a cidade vai se encaminhando conforme o plano diretor, né? Exato. Então, assim, a aplicação aprovou a lei, está vigente. Então, tudo aquilo vai ficar vigente 10 anos até que se faça alterações. A gente vai propor, claro, revisões, né, a cada 2, 3 anos, isso é de praxe, porque a gente sabe que é uma lei muito densa, muito grande, e como qualquer outra lei, ela pode, né, correr o risco de ter uma outra aplicação que às vezes não foi muito bem estruturada ou faltou algum detalhe. Então, tem essas revisões durante a etapa dos 10 anos, mas, teoricamente, essa lei perdura aí por 10 anos e a aplicação dela cumpra-se a lei, vai construir, tem que olhar para o plano, vai abrir uma empresa, tem que olhar para o plano, então tudo remete ao plano diretor. E em relação à aplicação, a gente pode dividir as aplicações em 2 grandes leques. Eu tenho as diretrizes, que são as políticas públicas, e eu tenho as diretrizes que são relações do espaço. Então, assim, um zoneamento são definições no espaço.
Então, assim, como a gente já tinha dito lá, regiões onde eu posso verticalizar, construir indústrias de grande potencial poluidor, indústrias de baixo potencial poluidor, eu tenho um eixo rodoviário de X, Y, então, assim, são definições que vão gerar o espaço. Mas eu também tenho as diretrizes de políticas públicas. Então, assim, eu tenho definições da área da saúde, da área da educação, da área de segurança pública, que eu tenho uma gama de orientações e de perspectivas que o município almeja alcançar, que o município adota como uma política pública. Então, é uma baita ferramenta de trabalho para o secretário da pasta, para um diretor da pasta daquela secretaria, pegar aquilo que o próprio plano diretor definiu como uma meta ou como uma referência, como uma estratégia, porque ele já estudou o problema. Então, com a equipe técnica dele, definir uma política pública específica, verificar recurso para resolver aquele problema. Então, ele serve como não só como uma definição do território, mas também como uma definição de ação dentro do município. Então isso é bem importante também, porque às vezes a gente acha que o plano diretor se resume ao mapa de zoneamento, mas não é um mapa com um anexo lei. Ele tem uma gama de instrumentalização que define o que a cidade vai tomar de um aspecto de identidade mesmo, sabe? Assim, qual que é a identidade que a cidade está tomando dentro da linha das secretarias. E como a gente estava falando aqui, né, que Maringá é uma cidade de gente muito apaixonada pela cidade, teve temas, assim, que foram mais difíceis, assim, mais melindrosos? Quase não, né, Bruna? Quase não. Não. Tranquilo, né? Queria que você desse algum exemplo aí de alguma coisa, né, que... Ela quer saber, assim, aquele bastidor, assim, essa é coisa de jornalista. Isso. Teve uns puxão de cabelo, mas de tema, assim, específico, acho que não me recordo não, né, Bruno? Zoneamento. Você viu que eu já falei, não me recordo não, né, Bruna? Ele já olha, não, nenhum. A gente tinha que ter cruzado aqui, ó. Nada nele. É que isso aí vai acontecer ainda. Cenas do próximo capítulo. Eu tenho que fazer o segundo e eu acho que os dois aqui. É que assim, complementando o que o Bruno falou, na verdade Maringá é uma cidade muito boa. Então, às vezes as pessoas falam, para que mudar se já tá bom? É porque não está bom, né? A gente fez alguns estudos e nós podemos melhorar ainda mais ou podemos implementar ainda mais. E, às vezes, sair da zona de conforto, isso interfere, né, na vida. Dói, né? Teve um tema agora, né, da cota 699, né? Isso. Como é que tá essa questão? Por que essa questão surgiu? Agora O que é a cota? Essa vou 99? 699. 699. Vamos pensar, eu vou pedir licença poética para explicar de uma forma bem simples, assim, para a gente não complicar muito, né? Sim. Então, Maringá tem um nível, e daí a cota é o quanto se pode subir nesse nível. Isso. Né, então, hoje, isso, a nível do mar. Então, hoje a gente tem uma cota 650, que é deliberada, assim, também pela questão da aeronave. Como a gente tem um aeroporto, ele pega em grande parte também a malha urbana da cidade, 650 o plano diretor trazia. E daí houve uma proposição de lei para ser 699, que é construir além, acho que 40 metros, 45 metros, além do que se permite hoje. E daí teve essa proposição, na verdade foi feito um estudo pelo CMPGT, que é o Conselho de Planejamento e Gestão Territorial, e como não se criou um zoneamento e a proposição de lei era em toda a cidade, então o Conselho falou, não, em toda a cidade não dá por causa da paisagem urbana, a questão esconder de... a catedral. Esconder a catedral, mas a catedral sempre esteve muito longe das perspectivas. E daí teve um estudo e identificaram alguns possíveis zoneamentos que permitiria a cota 600... poucos, né? São pouquíssimos. Acho que tem ali na Colombo, na verdade, os dois cantos da Colombo, porque o meio pegou o raio. O centro cívico, né, que é lá o antigo aeroporto, e ali a zona armazém, que é ali perto da Mauá, aqui perto, né? Estamos aqui próximo. Colégio Santo Inácio ali. Isso, e também são alguns cantos, e claro, constrói quem achar que deve construir, e junto com a cota veio algumas
trocas, na verdade, a gente coloca, então ele tem que aumentar a área permeável, ele tem que ter um recuo maior, ele não pode ter uma fachada totalmente fechada, tem que ser uma fachada em contrapartidas, isso, obrigada. Tem que ser a fachada ativa, enfim, dá com uma mão e tira com a outra. E assim, caso a pessoa não opte por construir, ela não vai ter esses fundamentos e vai se manter na 650. A gente fez um levantamento, pouquíssimos prédios, tipo, pouquíssimos, eu não sei se o Bruno vai lembrar de cabeça. 12 prédios. Eles estão estão atingindo a cota 650. São poucos, né? Na verdade, mais ou menos isso. Pouquíssimos. E então a gente viu que não tem... Eu acho que onde eu moro atinge. Lá onde o Danilo morava. Será que não atinge, não? Não atinge? É bem pouquinho, assim. Foi feito um levantamento. Foi bem pouco. E daí veio essa proposição, foi feito o estudo, foi encaminhado à Câmara e, enfim, é isso. Então Maringá não vai ser Dubai, é isso que não, só em alguns pontos. Só em alguns pontos. Naqueles pontos da praia também. Pode ser que seja Dubai. Em alguns pontos. Mas como a gente fala, como a gente corta Maringá no 650, então os fundos de vale, imagina, esse prédio que constrói aqui, ele vai ser um Dubai. Esse prédio que constrói aqui, ele vai ser um pouquinho menos, mas então a importância, às vezes, de se trazer esse desenho mesmo do solo e não chegar e cortar a cidade 100% reto, horizontal, 650, acabou. Então é mais ou menos essa... E, Bruno, vou puxar a sardinha aqui para os geógrafos, né, Bruno? É a pergunta que não quer calar, né? Os jornalistas, ninguém vai puxar a sardinha hoje, né? Nem para os arquitetos, né? Quero dizer que eu sou arquiteta, mas eu já fui do CREA Júnior. Então eu tenho um pezinho no CREA e um pezinho no CAL. Você lá. Tá em casa. Vou vir buscar minha carteirinha, tá? Amanhã eu venho aqui. Do CREA Júnior. CREA Júnior aí, ó. Vai ter a governança de 16, você pode vir. Olha lá. Bruno, essa questão aí do geógrafo trabalhar no plano diretor, o que você, assim, diria para os geógrafos que assistirão principalmente para alunos, né? Porque, assim, geógrafo, fazer mapa, né? Você faz um mapa, coloca as cores lá, todo mundo, beleza, tá aqui o zoneamento. Mas é claro que não é só isso, né, Bruno? Então vamos lá. Quando a gente analisa essa questão do geógrafo, ela está muito ligada a essa questão do geoprocessamento mesmo. Mas eu costumo dizer que o geoprocessamento, ou a questão do fazer o mapa, ele é o meio. Então ele é o meio para eu me inserir a esse grupo de trabalho. Então, assim, essa ferramenta, essa possibilidade, essa facilidade que o geógrafo tem de conseguir produzir esses produtos, sintetizar, faz com que ele se agregue a esses outros profissionais e consiga integrar esse grupo de trabalho. Sim. Mas cabe ao profissional criar um ponto a mais na discussão, de querer estar nas discussões, de querer contribuir nas discussões e não só se contentar e fazer o mapa, né? Sim. Então, eu acho que isso é um ponto extremamente importante, que isso requer essa parte de entendimento e a colocação da prática da nossa ciência, né? Que é analisar a parte social, analisar a parte ambiental, analisar a parte territorial. Social. E que, na verdade, vai fomentar para o arquiteto, para a arquiteta, para o engenheiro, engenheira, o gestor público, seja a formação que ele tiver, o prefeito, que é formado em algum outro curso, para fazer a gestão daqueles dados, né? E eu acho que uma das coisas mais importantes, assim, gestão da cidade, do território. Que o geógrafo, ele oferece para um trabalho desse, é a análise territorial, né? Então, assim, os urbanistas, eles são extremamente competentes na escala do urbano, né? Então, assim, quando a gente está lá analisando a parte de zoneamento, então, assim, os urbanistas, eles, quando a escala é referente à área urbana, bairro, intrabairro, eles estão ali no papel deles. Mas quando a gente começa a criar uma análise do território, integração, conflito, bacia hidrográfica, sim. Então, assim, essa é a correlação de território que o geógrafo
consegue dar sua contribuição. Muito legal, muito interessante. Eu falo que às vezes eu chego lá e falo, quem que tá fazendo tal coisa? Daí é os geógrafos. Meu Deus, eles fazem isso também, não acredito. Então, assim, é uma falta, às vezes, de realmente isso que o Bruno falou. Ó, tô aqui, eu faço isso, quero agregar, onde que eu vou? Eu até trouxe minha colinha aqui, que é o cargo de geógrafo da prefeitura. Ah, sim. E o tanto de... Coisas que pediram... E, assim... Né, o tanto de descrição que eles têm que fazer ou eles podem exercer na prefeitura é ampla, muito ampla. E isso realmente envolve 100% no uso, né, no território, em como que vai trazer informações para que a gente possa pôr na mesa, identificar, reconhecer e realmente direcionar para o que realmente tem. O Bruno, ele hoje é diretor, né, no Instituto. E muitas ações, né, Bruno? A gente vê ele infiltrado em algum momento, realmente elaborando e trazendo, qualificando os produtos e projetos para que tenha essa eficiência, tanto agora o da SBN, quanto os mapas interativos que a gente tem no IPLAN, no site do IPLAN. A gente tentou identificar Maringá através do mapa. Então, levar para a população reconhecer, começar a ter essa identidade, esse apego um pouquinho pelo mapa de Maringá e onde fica tal coisa. Hoje todo mundo usa, né, um Google Maps. Dá um merchan aqui. Mas, enfim, todo mundo sabe olhar e falar, eu vou daqui ali e é isso que eu vou fazer. Então, por que não reconhecer a cidade também através dessas situações? Mas acho que uma coisa assim, só para finalizar essa fala, né, de como que o geógrafo se posiciona dentro desse grupo de trabalho, acho que uma fala que eu poderia deixar é assim: não se contente com o rótulo que vão colocar em você, sabe? Tipo, tente criar o seu próprio rótulo. Sim. Eu acho isso extremamente importante, assim, e aí vai de cada profissional. E isso também não é só algo da geografia. Acho que em todas as profissões tem profissionais que se contentam com aquilo que os outros pedem para ele fazer, e tem profissionais que arrumam um trabalho para fazer. Eu acho que esse é naquilo que a gente... Eu achei bom, só um pouquinho. Eu acho que a gente aqui se classifica nos profissionais que arrumam coisa para fazer. Estamos descobrindo o Bruno Coach hoje aqui. Pronto. O Bruno era quietinho, olha só. Você viu? Também acho que vou pôr ele para fazer os discursos lá da... Não, é sério. O plano diretor, ele ficou... Muito bom. Não é brincadeira, mas é isso mesmo. Mas é verdade, Você tem razão. A gente convidou o Bruno para fazer lá o primeiro CEGELP, não sei se você lembra, que a gente fez, e ele falou exatamente sobre essa atuação do geógrafo lá para estudantes da geografia da UEM. Legal isso, né? Aumentar a autoestima da profissão, né? É muito Sim, já mesmo. precisa. Vocês não sabem que vocês são capazes. É importância, né? É verdade. E a gente tem prazo para o plano diretor ficar? Nossa. Estamos dentro do prazo? Estamos. Pediu para expandir o prazo? Na verdade, que com o Covid, né, o governo do estado, através da Assembleia dos Deputados, eles colocaram prazo final até 2025. Mas o final é tanto para a minuta de lei do plano quanto as leis complementares. Então, as leis complementares é perímetro, uso e ocupação do solo, diretrizes viárias, lei de parcelamento. Então, tudo isso tem que estar finalizado até 2025. A nossa ideia, claro, é finalizar antes. Era para, né, esse ano ainda a gente já está praticamente encaminhando a Câmara, mas daí tiveram algumas divergências, na verdade, algumas ações que nós precisávamos fazer e acabou ficando para o começo do ano que vem, pelo menos o envio, o encaminho à Câmara dos Vereadores. Na verdade, não quer deixar assim, terminar nessa gestão, né? Com certeza. Não. Muda a gestão daí, né? Pela glória, ano que vem a gente vai estar zerado até com as leis complementares, porque passou o plano, não precisa mais, né? Já tem as diretrizes, manda bala que... E claro, o que acontece os 15 dias úteis para uma audiência, tem que passar pelo conselho é a cada 15 dias, daí tem que assinar a ata, tem que montar todo o escopo, É um processo vai ser conferência... moroso, né? Lei do plano hoje tem, sei lá, 100 e poucos artigos, então é muita coisa para se discutir, talvez seja um dia inteiro, 2 dias, enfim. Então é um processo que demanda
Não dá pra gente falar, amanhã vai estar pronto, mesmo se eu quisesse, não, porque eu tenho que ficar 15 dias publicado no mínimo. Né? Entendeu? Daí depois chamar, enfim. Então, mas começo do ano que vem, acho que a lei do plano em específico vai para a Câmara e até final do ano a gente consegue finalizar as leis complementares. Nossa, excelente, hein? Trabalho... Minha sugestão no final fazer uma festa, tipo uma festa de formatura. Festa, vixe Maria, a gente vai fazer um descarrego. Brincadeira, vai ser uma conquista, né, Bruno? Nossa Senhora. Acho que uma das coisas assim em relação ao prazo, porque nós poderíamos ter corrido com o trabalho e já ter entregue. Mas lá na frente a gente ia sofrer muito com muitas intervenções, com cobrança, e aí esse tempo ganho no começo ia se tornar trabalho no final. Sim. Então a gente preferiu ouvir mais as pessoas, fazer um trabalho mais colaborativo, ter essa produção muito mais minuciosa e já ir aparando as arestas de uma forma mais integral e levar um trabalho mais pronto para ser aprovado. Então, lá no final, quando ele for, achamos, né, e pelo processo que foi seguido, que a gente não vai ter tantas intervenções assim para a gente decorrer mais tempo dentro dessas correções. Que legal. E daqui 10 anos acontece tudo isso de novo? Uhum. Vamos chamar a Bruna e o Bruno. Tomara que eles não esperem dar 10 anos. Começa um ano, 2 anos. Vai ter, porque olha... Mas a Bruna falou que em 2, 3 anos começa meio que rever. A gente faz as revisões da revisão. Na verdade, eu não lembro o termo certinho, mas a cada 3 anos você faz tipo uma pré-revisão. Uma conferência. Mas é algo bem mais simples. Assim, muito mais. A gente, essa revisão, na verdade, se junta ao que não está legal, daí demonstra à população, isso daqui a gente fez, mas precisa ter um ajuste por causa disso, vai para uma conferência, se vota, então já se resolve um problema que foi identificado e assim vai, e ao final se levanta todos esses itens, essas problemáticas e se inclui, né, na revisão para findar. Acho que uma coisa legal é que essa revisão do plano ela vai ser diferente, a próxima vai ser diferente porque a gente tem a criação do Instituto agora. E o próprio Instituto, hoje na concepção de lei dele, ele é o gestor do plano diretor de acompanhamento do plano. Então, assim, ao final do plano, cria-se aí tem que ver a estrutura, né, administrativa, mas o próprio IPLAN, ele tem papel fundamental de acompanhar essas mudanças cotidianas da cidade e já correlacionar essas mudanças com o plano diretor. Então, se isso funcionar de forma integral, a próxima revisão do plano diretor ela já vai ocorrer ao longo dos 10 anos. Então, criou esse instrumento jurídico para facilitar esse processo. Ou seja, em outras palavras, eles estão deixando tudo mastigado. Mais ou menos. Pode ser mastigado para eles mesmos. É uma estratégia boa. Só eu sei a senha. Tá tudo no Gmail. Tudo na nuvem. Tudo na nuvem, a senha das nuvens. Legal. Certo. Eu fiquei com uma dúvida, né? Voltando um pouquinho, em relação aos parques lineares, né? Que teve... Ela quer ir brincar nos parques. Você viu? Na verdade, eu meu perguntei justamente sobre tem isso, dois, né? Ele ainda depende da aprovação do plano para ser criado ou não? Não. Entende? Então é um projeto mesmo que vai existir. E quando que começa? O que a gente coloca é que nós temos um plano vigente. Então, só vai ter outro plano vigente quando a lei for aprovada. Então, até lá, todas as leis estão vigentes e isso também é uma prerrogativa, né, que já se vinha se estruturando, de ter a possibilidade de utilização desses espaços para essas ações. Esse da solução que a gente conseguiu pela WRI é um processo que vai aí 1, 2 anos, né, Bruno? Então, de estruturação e fomento de um projeto. Então, hoje, assistindo, né, o Bruno e a Fernanda deram uma palestra no Encontro Regional Sul, né, de arborização.
E foi legal que eles colocaram muitas ações que nós do Instituto fazemos hoje, talvez a gente não esteja nem vivo para colher no futuro. Sim. Então, claro que os fundos de vale acontecem hoje, vão continuar acontecendo, mas a gente vai qualificar um pouquinho mais essa dinâmica. Sim. Então, há 2 anos para fazer um projeto, mas isso vai ter uma projeção de futuro aí muito, muito maior do que simplesmente você ir lá, identificar e instalar um equipamento e tá tudo certo. Mas agora a gente vai conseguir trazer essa eficiência maior, com mais tecnologia, ser uma cidade mais inteligente, mais sustentável, mais resiliente, mais inclusiva, que é possível e a gente vê um grande potencial nos fundos de vale quanto a isso. Eu vou ter que então parar de comer salgadinho frito, porque eu quero estar viva para ver tudo. Amém. Amém. Quero vivenciar tudo isso, né, que o plano diretor está propondo aí pra gente. É verdade. Veremos, sim. Veremos. Até gente, que a equipe é jovem, né? então, Eu sou um pouco jovem há mais tempo só. Mas... Justo. Justo. É mais isso? algum apontamento, chefe? Eu tenho vários, mas aí a gente vai ficar até meia-noite aqui falando, conversando aqui sobre esse tema aqui, que é muito importante, muito legal. Tá muito legal essa conversa. A verdade é que a gente ficaria aqui horas, né, conversando com vocês. Que é muito interessante, né? Além do próprio assunto, eu acho que os desdobramentos do assunto, né, acabam levando... Pô, e a Bruna, eu conheci a Bruna lá no Restec. Não vai falar quando ela era criancinha. Não, ela já era arquiteta. Opa. Pós-CREA Júnior. Já foi pós-CREA Júnior, né? Você já era arquiteta, Já. Você estava no Restec lá na universidade, na PCU. Isso mesmo. E ela fez o primeiro projeto de ampliação lá do Núcleo de Educação à Distância. Isso mesmo. Que legal. Eu lembro até hoje, eu chegando assim, esse aqui é um projeto, ela me entregou aquele projeto impresso que a gente tem até hoje lá. Ela me entregou o projeto assim, olhando dela assim, muito importante fazer isso aqui, eu quero saber como que vai fazer isso aqui. Resumindo, falei, Bruno, eu acho que não vai rolar tão cedo isso aqui. Dá uma passadinha lá pra então, gente... Inclusive, você estando no Uniplan, você podia, sei lá, né, falar com o prefeito e investir na universidade para capacitar os servidores e precisa de um bloco novo até hoje. Não, realmente aquele projeto foi um dos primeiros ali com o Marco, né, o arquiteto. Tá, né, ele é o guerreiro da PCU. Ele. E é muito legal até, né, como você falou, os estudantes vão acompanhar, o Restec, a residência técnica, hoje ainda é muito forte no Paraná. E são para recém-formados, 3 anos, na verdade, então é um recém com 3 anos de formado. E 2 anos que foi a minha residência técnica em edificações, né, que eu consegui, pública em edificações. Então tem o acompanhamento. E isso é para várias áreas, não é só arquitetura. Hoje o Restec, quando eu iniciei, né, ele era só parte de engenharia, meio tímido, mas daí hoje ele ampliou para muitas frentes. Para várias frentes, tem ciências forenses. A gente está com 2 Restecs na distância, né? Tem o de gestão e saúde pública e o de ciências forenses. É que na área da saúde, a medicina já atuava muito na residência técnica, né? Que não tinha muita da engenharia. Aí em 2012, 2011, começou a ter, aí se difundiu para outras áreas do direito e ciências forenses. Acho que tem uma outra área lá, mas não estou lembrando. Então, eu acho que é o que o Bruno falou, oportunidades, né? A gente tem que olhar e abraça, encara, porque espaço tem. Não, eu, assim, dou os parabéns para a equipe que está no plano diretor, para você, Bruna, para o Bruno e para os demais que estiveram ou estão lá ainda, não sei se continuam as mesmas pessoas. Mas eu entrei lá no meio do processo, né, indicado pelo CREA, bati cabeça lá para entender o que estava acontecendo. E você pega uma discussão já muito sólida, né, no meio do caminho, mas eu percebi assim que a preocupação de vocês enquanto equipe de ser transparente ao máximo possível, de ouvir as pessoas, de atender, porque as pessoas querem falar dos seus problemas, né, quando vai discutir. E vocês são meio que... É um sacerdócio, mais ou menos, né? Quando você está ali, tem que ouvir, tem que demandar esses problemas, né? Estar à frente. Então, assim, foi uma equipe... Está sendo, né? Uma equipe riquíssima nesse aspecto, né? Que humano, fundamental num processo como esse, né?
Tem uma passagem dentro do processo que eu acho que foi uma das primeiras audiências públicas que nós fizemos. Então a gente montou toda a estrutura lá, vamos coletar informação com a população. E aí naquele anseio, então a primeira audiência pública, o plano diretor, né, do diagnóstico, teve bastante gente. Na hora que a gente foi conversar com as pessoas elas não apresentavam os problemas, elas já traziam as soluções. Olha, que interessante. Então assim, depois a gente estudando as informações assim, a gente falou assim, nós técnicos que temos que identificar os problemas, porque as pessoas já sabem, né, pessoalmente, qual é a melhor solução para o problema dela. É verdade. Né? Então, assim, foi bem marcante assim, para todo mundo da equipe na época. A relação com o lugar, né? Muito bom. A relação com o lugar faz a pessoa entender muito bem o que está se passando ali, né? Independente da sua formação e se tiver formação. E eu fico muito feliz com esses momentos de fala sobre o plano, né? Então, que nem a gente fala, às vezes o pessoal fala, mas vocês divulgaram? Eu falo, nossa senhora. Mas só que a gente precisa mudar essa cultura de entender o para que serve e o quanto é importante. É importante para tudo, qualquer coisa de vivência na cidade, o plano diretor ele vai trazer, igual o Bruno falou, diretrizes para se estabelecer, para você viver, para você trabalhar, para você estudar. Então, tudo tem uma relação com o plano. E poder estar aqui hoje, né, num podcast, falando desse assunto que é complexo. A gente fala que é legal, mas ele é um pouquinho, né, teórico demais. Eu até falei... Eu tava fazendo um roteiro, eu falei pro chefe, falei, nossa, eu acho que o que eu achei mais difícil de fazer foi o do plano diretor. Eu achei o tema mais complexo. Olha que a gente falou de REURB, né, que é um negócio que não é nada da minha realidade, né? Mas foi o que eu achei o tema mais complexo. Isso, e daí, por ele ter essa complexidade, muitas frentes, muita informação, as pessoas acabam perdendo um pouquinho o interesse. E daí, às vezes, eu brinco, né, a licença poética, eu tenho que ir lá na TV, na rádio, convidar a população para participar. E eu não posso chegar lá e ser muito técnica. Porque daí eles vão falar, meu Deus, o que ela tá falando? Nem conheço, isso, né? não é para mim. Eu não vou. Então, assim, a gente tenta, né, eu até falo, meu Deus, eu sou arquiteta, eu tô falando assim, daqui a pouco vai... Mas não, a gente entende que tem que ser. Eu vi uma palestra recentemente e ele fala, a gente tem que... Nós, como gestores da cidade, a gente tem que estar na cidade. A gente tem que estar no bairro de manhã e à noite, a gente tem que conversar com a população, com os representantes de bairro, realmente ouvir a população e entender o que ela quer dizer e ela entender o que a gente quer dizer. Sim. Se não tem essa troca, fica cada um falando para a parede e ninguém vai para lugar nenhum, cada um vai para um canto. Então, eu acho que a gente conseguiu, pelo menos eu sinto nessa gestão que eu estou à frente do plano, eu acho que a gente conseguiu trabalhar um pouquinho essa relação da população, delas se sentirem confortáveis em poder falar e não ser julgada, porque isso também é um problema. Sim. É chegar e palpitar e colocar os pontos e falar do jeito que sabe, do jeito que conhece e ter um retorno, ter alguém que presta atenção. Muitas vezes a pessoa acaba não fazendo isso por ter um entrave, né? Então, isso eu também fico muito feliz, tanto eu quanto todos os integrantes da equipe que têm essa predisposição. E eu espero que os alunos que vejam esse podcast também se interessem pelas conferências, os profissionais também, com certeza. Porque falta, a gente sente falta de uns geógrafos lá assistindo o plano, né? Vendo, acompanhando as audiências. Levei. Não, você tá sempre, né, Bruno? Eu falo, de novo! Mas isso é importante, acho que tem que sempre que alguém puxar a fila, né? Sim, então, que seja você essa pessoa. Legal, pessoal. Então... Sentindo um peso. Meu Deus, então, por isso eu falei, bom, acho que é melhor chegar no fim, né? Mas obrigada, Bruno. Obrigada, Bruna. Chefe, obrigada pelo convite para conduzir aqui esse podcast. Nem precisava, porque o chefe aqui é um comunicador. Bruna super acostumada com a mídia. Imagina. O Bruno aí palestrante. Bruno. Fui só com adjuvante aqui hoje Imagina, mesmo. Mas queria agradecer mesmo vocês pela disponibilidade de tempo, né? E também de compartilhar com a gente o conteúdo de vocês, compartilhar um pouquinho sobre o plano diretor.
E estamos abertos, né, chefe, para as Claro. próximas edições do Geocast. Tenho certeza que vai continuar, né? Vai crescer esse podcast e vocês vão ter sempre uma cadeira cativa aqui com a gente. Muito obrigada, agradeço em nome do Instituto, tá? Do prefeito também, se eu Opa, puder falar abração dele pra ele lá, aqui. que liberou você para vir aí. E o Bruno também. E deixar as redes do IPLAN, o iplan.com, tá? A gente tem bastante trabalho lá, interessante, se alguém quiser acompanhar, os mapas interativos. O Instituto hoje está no Paço Municipal Terceiro Piso, de portas abertas para todos e todas que quiserem conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais o que é o plano. Né? A gente com certeza vai ter a satisfação de recebê-los e recebê-las lá para trocar essa ideia, essa experiência. E ficam já todos convidados para a próxima conferência, audiência pública, que não tem data ainda, mas vai acontecer. Estaremos lá, se Deus quiser. Obrigada. Beleza. Agradecer, né, o convite do Erivelton, da GB, do CREA, a oportunidade, né, do IPLAN, da Prefeitura, estar aqui com a chefa, né, de participar e de falar desse assunto, assim, que eu tanto gosto, né, a gente dá pra ver, assim, tanto que eu me emociono até de falar, que é algo que eu acabo me entregando mesmo, assim, acho que isso é importante. Valeu. A gente agradece demais. O Geocast hoje ele é um inicial, né? A gente iniciou esse projeto junto com o CREA Paraná, que é muito importante. E assim, nós estamos encerrando com chave de ouro. Todas as conversas foram maravilhosas e essa não foi diferente. E realmente esse Geocast, esse formato, né? Mais descontraído, mais leve. E tudo que vocês trouxeram pra gente nessa conversa foi riquíssimo mesmo. Muitíssimo obrigado, Bruno e Bruno. Obrigada. Até a próxima, então, e você que está acompanhando, então não deixa aí de seguir as nossas páginas para saber as novidades e quando virão os próximos Geocasts. Até mais. Valeu. Valeu.